Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? GG França falando. Olha nós aqui novamente. Graças a Deus. Eu fico contando o dia e as horas para poder estar juntamente com vocês aqui de novo. Isso é muito bom e eu quero começar agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais esse episódio que vai ser lindo, vai ser sensacional. Todo mundo que passa aqui, todo mundo que está aqui, com certeza tem algo extraordinário para compartilhar com as nossas vidas e o dia de hoje não vai ser diferente dos demais. Quero agradecer a você que está aí do outro lado, a você que compartilha, a você que comenta, a você que vai lá assistir, seja no momento que esteja acontecendo ou depois. O importante, o mais importante, é que vocês estão aí do outro lado. E eu sou grata a Deus imensamente pela vida de cada um de vocês. Porém, eu quero trazer algo muito importante nesse momento também. Existem algumas pessoas que estão tendo acesso ao nosso conteúdo, mas que infelizmente ainda não conseguiu ou não se inscreveram. E isso é muito importante para a gente. Então, você que tem gostado, você que tem vivenciado tudo isso aqui junto com a gente, ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa também as notificações de vocês, para que tudo e qualquer coisa que saia daqui, vocês possam ser os primeiros, serem notificados para viver juntamente conosco tudo que Deus tem feito. Então, não esquece. Lembrando também, passem a me seguir lá no Instagram, por favor. Isso também é muito importante para a gente. Quero dizer também que nós estamos no Spotify. Não esqueçam disso, isso também é muito importante. Então, se de repente você não pode estar preso ali na tela, vendo e ouvindo, vai lá no Spotify, que tudo que está acontecendo aqui vocês também conseguem acessar por lá, ok? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Volto a dizer, nada do que tem acontecido e tem acontecido muita coisa boa. Graças a Deus, tem acontecido muita coisa boa. Porém, nada é possível se vocês, aí do outro lado, não estiverem junto com a gente. Nada nessa vida que você decida fazer ou ser sozinho tem a mesma importância do que você caminhar junto com alguém. Então, eu sou grata a Deus por todos e por cada um de vocês. E comigo, no episódio de hoje, um episódio muito especial, um episódio de uma pessoa a que eu tenho total admiração, respeito, carinho, amor. É uma pessoa que eu não ando na casa dela todos os dias, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que se eu ligar e disser, ó, estou precisando de você agora, com certeza eu serei correspondida por isso. E existem aquelas pessoas, acontece assim com você também, eu estava dizendo nos bastidores justamente sobre isso, que existem amizades que você não consegue estar com ela todos os dias, mas ainda assim, você vai fazer a lista e você vai ver lá, meus amigos, e essa é uma delas. Então, quero convidar a vocês a viverem comigo hoje mais um episódio, um dia de cada vez, com Vânia Araújo. Meu amor, seja muito bem-vinda. Que Deus continue te abençoando assim de maneira sobrenatural. Você sabe o quanto eu sou apaixonada pela sua vida, pela sua história, por tudo que você carrega de Cristo através da sua vida. Então, ter você aqui nesse episódio, nesse quadro, nesse projeto, nesse momento da minha vida é muito importante. E eu quero que você compartilhe com todos que virão, né, ter acesso a esse conteúdo, o quanto Deus ele foi, é e permanecerá sendo bondoso através da sua vida. Seja muito bem-vinda. Amém. Quero agradecer pelo convite, dizer que sou extremamente grata a Deus pela sua vida, GG, dizer que é recíproco tudo que você falou. Eu sei que no momento em que eu ligar para você, eu vou estar com você, eu vou ter você ao meu lado. E que eu posso dizer que eu, com você, eu tenho uma amiga verdadeiramente. Bom, eu me chamo Vânia Araújo, mãe de Pedro, hoje com 22 anos, e Arthur com 16. Hoje sou dona de casa, né? Mas há um tempo atrás já trabalhei em clínicas e hoje me encontro sendo professora de reforço, né? Sim. Eu acredito que tudo tem seu propósito. E estar hoje sendo professora de reforço
é um propósito de Deus. É um propósito de Deus e eu glorifico ao Senhor, né, por estar hoje onde eu estou. E faz parte do meu processo. Não tenho dúvida disso. Amém. E por falar em processo, é justamente isso que eu gostaria que você comunicasse, falasse, né, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão junto aí com a gente, as pessoas que realmente já entenderam o motivo principal, né, desse quadro, desse propósito. Enfim, eu queria que você falasse quem é Vânia, o que aconteceu com Vânia, o que é que traz Vânia hoje aqui, para que a gente possa, através da sua vida, aprender, né? Porque eu posso dizer que eu aprendi muito através de todo o seu processo. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história conosco hoje. Primeiro eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que independente da situação, independente do que você esteja passando, existe um Deus que ele vela e zela por nós. As lutas elas vêm para nos fortalecer. A dor nos fortalece. Eu, em 2014, passei por um processo muito doloroso. Esse processo jamais imaginei passar, mas agradeço a Deus por tê-lo passado. Em 2014, eu tive um problema que, aos olhos humanos, era simplesmente um problema de cansaço, de estresse, algo que estava relacionado com minha vida, então, naquele tempo, conjugal. E aí eu fui passando alguns processos de depressão e chegou um mês, no meado de julho, eu tive uma crise. E essa crise me paralisou. Como me paralisou? Eu fiquei totalmente um dia inteiro sem movimentos, sem ouvir, sem falar, apenas enxergava. E eu lembro que minha mãe, ela se desesperou muito, fomos ao hospital. Chegando no hospital, recebi várias medicações para que eu me reanimasse e o médico, eu ouvia bem de longe o médico dizer: não tenho mais o que fazer. Todas as medicações que seria possível dar já foram dadas. Sim. Então não tenho mais o que fazer. E minha mãe, ela, uma mulher de oração, eu lembro que ela ficou ao meu lado e começou a orar. E eu ouvia muito longe ela dizendo que o sangue de Jesus tinha poder. E somos uma família evangélica, graças a Deus, fomos criados em um meio evangélico, ensinados os princípios bíblicos e a gente permaneceu crendo. E eu lembro que eu não falava, não ouvia direito, e o Senhor enviou uma mulher que até hoje minha mãe não sabe quem é essa mulher, de onde ela surgiu. E essa mulher colocou a mão em meu peito e disse: não é para a morte. Dali começou o meu processo. Fomos para casa depois de um dia inteiro. Eu voltei a ouvir, voltei a falar, bem pouco, mas voltei. Voltei a me movimentar, fomos para casa. E aí começa todo aquele processo. Vamos investigar o que aconteceu. E não conseguíamos, né? Não tinha diagnóstico. E os dias foram passando, as angústias foram passando. Eu muito preocupada porque tinha 2 filhos. O meu mais velho tinha 11 anos, mais ou menos. O mais novo ainda ia fazer 6. E eu muito angustiada porque eu me preocupava muito com eles. Sim. E sempre confiando no Senhor. Porque em meio às lutas, independente da situação, a gente não pode perder a fé em Deus. E eu jamais perdi essa fé. Porque o Senhor não havia me dito que acabaria ali. Sim. Então eu precisava crer. E aí começou todo o processo de investigação e tive uma outra crise, uma crise que aparentemente era uma crise nervosa. Desmaiava muito, convulsionava de muitas dores. Foi quando, em um retorno dessa crise, eu não andava. Eu não andava. E aí o desespero, né? Uma pessoa nova, com filhos, uma dona de casa que eu sempre fui ativa, sempre fiz tudo, trabalhava, não tinha problema nenhum.
me ver daquele jeito, sem andar. Para me locomover, alguém tinha que me carregar nos braços. E eu lembro que foram dias angustiantes, GG, angustiantes. Eu agradeço a Deus pela minha família de sangue, pela minha família espiritual. Quero deixar aqui bem um agradecimento em especial a uma mulher de Deus que o Senhor colocou na minha vida, que é Edileuza França. Que mulher! Uma mulher extremamente admirada por mim, pelo que ela carrega e pelo que ela acredita. Minha admiração total por Edileuza. Amém. Você, eu nem preciso falar, né? Você também foi muito, muito importante nesse processo. Então, eu comecei esse processo sem andar e uns dias eu retornei a andar, mas eu não andava normal. Eu tremia da cintura para baixo. Então, eu não firmava os passos e sempre precisava estar com uma pessoa de um lado e outra do outro. E assim prossegui várias vezes. E foram dias dolorosos, porque pessoas que me conheciam, quando me viram daquela forma, eu via um olhar de pena, né? E esse é um sentimento que dói. Sim. Dói, porque você olha aquelas pessoas e vê uma pena. E eu não precisava de pena. Eu precisava de pessoas que me encorajassem, né? Tive pessoas que me encorajaram. E aí eu questionava muito Deus. Por quê? Eu estava passando por aquele momento que eu sabia que ele queria me ensinar algo, mas eu não entendia. Eu não entendia porque uma pessoa tão nova que sempre buscou seguir ao Senhor, passar por aquilo. Sim. Foi quando ele me disse que, independente da situação, o amor dele por mim permanecia o mesmo. E aí eu comecei a minha trajetória. A procura de médicos, passei por diversos médicos, tomei várias medicações e nada resolvia. E eu permanecia caminhando, tremendo, convulsionando várias vezes. As dores eram demais. Convulsionava muito por dores, desmaiava. Tinha episódios de desmaios e, quando voltava, perdia a memória. Então, não era fácil. E os meus filhos ali, né? Vivenciando tudo aquilo. Sim. Muito pequenos, vivenciando toda essa dor, mas permaneciam do meu lado. Minha família foi essencial nesse processo. Se eu não tivesse uma família como a minha, não passaria como eu passei. Não seria leve, vamos dizer assim, né? Se eu não tivesse essa rede de apoio. Então eu glorifico a Deus pela vida dos meus familiares. E nós partimos para procurar vários médicos. Procuramos, fomos para diversos neurologistas, reumatologistas, psiquiatras, psicólogos, e eram remédios infinitos. Eu cheguei a tomar 10 comprimidos por dia para suportar dor, morfina para suportar dor. Chegou um tempo que a morfina não fazia mais efeito. E foi então quando eu soube de um neurocirurgião que ele poderia me ajudar. E nesse processo todo, eu sempre confiando no Senhor e pedindo a Deus que me direcionasse, porque eu já estava muito cansada de estar procurando um médico e eles me diziam uma coisa, me davam medicação, medicações muito caras. Às vezes eu não conseguia tomar todas, não fazia efeito. E aí partimos para esse médico em Salvador. Fomos procurar esse médico. A princípio, era muito difícil achar uma vaga. Mas o Senhor, ele prepara tudo, né? Exato. E eu lembro que
encontramos uma vaga 8 dias depois da primeira ligação. Quando chegamos lá, a gente tinha que ir muito cedo, porque ele começava atendimento 6 horas da manhã. Era quase impossível um médico atender 6 horas da manhã. Sim. Saímos daqui 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, para chegar lá impreterivelmente no horário, porque senão ele não atendia. Conseguimos. E aí, logo na primeira consulta, ele disse que tinha um diagnóstico, mas que ele não iria me dizer, porque ele precisava do exame. Sim. Passou uma ressonância da coluna lombar para entender o que estava acontecendo, né? Até então eu tinha levado um raio-x, mas era simples, ele não conseguia ver. E uma ultrassom. Fizemos essa ressonância e eu lembro que ele pediu com urgência. Com 15 dias eu retornei lá no consultório dele e quando eu entrei, ele nem abriu o laudo. Ele me descreveu todo. Ele me disse tudo o que ele estava vendo ali. Sim. Sem abrir laudo, sem nada. E eu lembro que eu estava com minha irmã mais velha e eu olhava para ela e disse, como que ele nem abriu o exame e já está falando isso? E aí minha irmã, ela tem uma virtude muito grande que é a paciência. Sim. É extremamente paciente. E ela disse, calma, vai dar tudo certo. E aí eu ouvi dele, né? Que eu tinha várias hérnias de disco e algumas estavam já comprometendo meu sistema central e por isso que eu estava perdendo o movimento das pernas. E que eu precisava fazer uma cirurgia. Só que quando se fala de cirurgia, a gente fica com medo. Sim. E aí a gente tentou alguns outros atalhos. Sim. Eu lembro que eu fiz 3 bloqueios na coluna, né, que são injeções diretamente na coluna. Fiz e eu nos primeiros momentos eu achava que aquilo ali tinha resolvido, mas quando eu chegava na metade do caminho de Salvador para Lagoinhas, as dores eram as mesmas. E aí a gente viu que não ia resolver os bloqueios. Então, precisávamos render ao neurocirurgião. E aí voltamos para o neurocirurgião e ele disse: eu tenho 2 alternativas. Ou você faz a cirurgia e dá tudo certo, ou você faz a cirurgia e vai para uma cadeira de roda. E naquele momento eu lembro que meu mundo literalmente caiu. Sim. Como uma mulher que tinha uma vida ativa, que tinha 2 filhos para criar, uma casa para cuidar, iria para uma cadeira de roda. E eu, mais uma vez, olhei para minha irmã e disse: eu não acredito. E ela: confie no Senhor. E eu disse: o Senhor não me disse que me colocaria numa cadeira de roda. Então, ele não vai me colocar. E aí, os médicos nem sempre acreditam, né? E aí eu lembro que o médico olhou para mim e disse: você precisa decidir. E na época eu ainda era casada e conversei com meu então esposo e ele não aceitava eu fazer a cirurgia. Acredito eu que pelo fato, o medo Sim. de eu ir para a cadeira de roda, né? Então ali começou um outro processo de eu me sentir sozinha, estando acompanhada, porque naquele momento eu deveria me apoiar. Me apoiava de umas formas e não me apoiava da maneira que deveria. Deixa eu pegar um pouquinho dessa fala sua, que eu não tenho como eu ouvir isso e passar desapercebida. Mas antes eu quero falar de 2 coisas que você também citou aqui no início da sua fala. Uma é quando você fala da importância da sua família. E eu tenho ouvido muitos relatos aqui, graças a Deus, sobre a importância real da família. O fato da família realmente estar com a gente, a nossa base, a nossa fortaleza. O quanto é importante passar, de certa forma, por algumas situações
E quando você disse tornou mais leve, de fato é assim que a gente se sente. Quando a gente tem uma base familiar muito forte, quando a gente tem uma base familiar que a gente entende o contexto dela, passar por determinadas situações se torna mesmo de fato mais leve. Uma outra coisa que me chama a atenção quando você fala é quando você diz o seguinte, é quando você fala que uma pessoa que era normal, tinha uma vida ativa e serva, cresceu no evangelho e a gente ouve muito isso, tanto de pessoas que ainda não têm sua crença definida, como de pessoas que realmente têm um contexto e um caminhar no evangelho, né? Nós não estamos falando sobre religiosidade, muito menos de placa de igreja. Nós estamos falando de quem a gente confessa a nossa fé. E quando você diz assim, eu já ouvi muitas pessoas falar, por exemplo, assim, que eu acredito que muita gente já ouviu isso, por exemplo, mas não é crente? Não é crente, não serve, por que está passando por tudo isso? E é uma coisa que a gente precisa deixar isso muito claro. Não é porque você vive o evangelho que nós estamos sujeitos a não passar por essas situações. E a gente ouve muitas pessoas realmente falar justamente sobre essas situações, né? De você, por achar que nós somos cristãos, a gente não deveria passar por determinadas coisas. Só que engana-se. A diferença é que a gente aprende a passar o processo sabendo que no final, quem vai determinar o resultado de tudo é aquele justamente a quem a gente confia. Aí agora eu vou para esse ponto quando você diz: eu era casada, eu estava casada, mas eu me sentia sozinha. Quantas e quantas mulheres, infelizmente, não estão vivendo justamente isso? De estar casada, de saber que o seu ponto de equilíbrio, de apoio, de aconchego, é justamente com aquela pessoa com quem você está casada e não está. E isso é muito doloroso para quem vive um processo. E um processo que não foi nada legal de tudo que você passou. E aí eu gostaria que você trouxesse justamente isso, né? Além de você estar passando por esse processo, essa situação do diagnóstico, você disse que ainda vem outro processo. E eu gostaria que você falasse justamente sobre isso, né? Sobre como você se sentiu, como foi que você conseguiu superar, Vânia, tudo isso. Porque não foi só um processo, foram vários. E é isso que nós gostaríamos que você continuasse, que você falasse sobre isso. Bem, aí eu fiz a cirurgia, né? Sim, Eu decidi fazer a cirurgia, ouvi minha família, decidi fazer a cirurgia e entreguei na mão do Senhor. Se fosse da vontade de Deus, eu sair andando, sairia. Se fosse para ir para a cadeira de roda, seria a vontade do Senhor. sim. Entrei no centro cirúrgico 7 horas da manhã, saí às 16h30. Graças a Deus foi tudo bem. Ótimo, a cirurgia foi perfeita. Pronto, acabou os meus problemas. Sim, Voltamos para casa. Fiquei na casa da minha mãe, me recuperando. E minha mãe muito cuidadosa, e ficava sempre observando o chão, se tinha areia, se tinha água, para que eu não escorregasse, porque eu poderia andar, né? O médico era uma das orientações que eu andasse normalmente, claro sim, que com cautela, mas precisava andar. E com menos de 15 dias da minha cirurgia, minha mãe foi para a igreja, deixou tudo preparado e eu decidi levantar para ir numa segunda cozinha que tem na casa da minha mãe, pegar algo e lá tinha uma gota de água. E nessa gota de água eu escorreguei. Eu escorreguei com 15 dias de operada e não consegui levantar, né? A cirurgia, eu coloquei 2 placas de titânio, 8 parafusos e alguns discos artificiais. meu Deus. E minhas irmãs que estavam levantaram meu sobrinho, me levantaram, me colocaram na cama. Aparentemente, só foi um escorrego. Só que eu comecei a sentir algumas dores.
Fui ao médico aqui na cidade mesmo. O médico fez um raio-x, disse que estava tudo normal. Permaneci andando normal, aguardando o dia de retorno para o neurocirurgião. Sim. Quando eu retornei para o neurocirurgião, eu apenas dei 5 passos até chegar à mesa dele e ele mandou eu parar. E eu lembro que minha irmã me segurou. Minha irmã mais velha sempre me acompanhou. Sim. Ela me segurou e eu olhei para ela e o medo estampou a minha face. E ele disse: pare, eu vou pedir uma cadeira de roda. Não entendi naquele momento. E a recepcionista veio, trouxe a cadeira de roda e ele mandou sentar. E aí, desse momento, ele disse: o que aconteceu? Aí eu perguntei: por que o senhor está perguntando? Ele: os seus passos não são os passos de quem fez uma cirurgia e que correu tudo bem. E aí eu comecei a ficar com medo. Ele disse: você precisa fazer um exame hoje ainda e você não vai poder estar andando, porque eu acredito que tenha acontecido alguma coisa, mas não sei em que dimensão está. Esse exame não faria naquele mesmo dia, porque é um exame muito especializado, só com 30 dias de marcação. Ele ligou para o dono da clínica, que era muito amigo dele, e no mesmo momento foi liberado. O convênio liberou o exame e fomos fazer esse exame. Fizemos, no outro dia recebi o resultado, levei. E uma coisa que eu quero colocar aqui, que é muito interessante, a primeira cirurgia foi feita em um período em que convênio nenhum liberaria. Foi realmente a mão de Deus. Sim. Eu tinha apenas 9 meses, ia fazer 10 meses de convênio. Né? Era uma cirurgia muito cara. A gente antes tinha tentado fazer particular, não conseguimos, porque na época o médico fez um levantamento, dava 128 mil reais. Nós não tínhamos esse dinheiro. Mesmo que eu vendesse casa, terreno, não vendeu. Sim. E começamos outro processo de oração, de intercessão para que o convênio liberasse. O convênio liberou a primeira cirurgia, com todos os materiais que o médico pediu, porque ele disse: se faltar um da marca que eu pedi, eu não faço. Porque era o nome dele que estava ali, né? Sim. E aí fizemos a cirurgia, partimos, pronto. Voltando para o exame. Fizemos o exame e ele disse: o que eu tinha medo aconteceu. Né, no escorrego, a sua prótese saiu do lugar. Só que eu não sei a dimensão do que está aí dentro. Meu Deus. Vamos ter que fazer outra cirurgia. Vamos partir agora para uma outra liberação, com menos de 30 dias, né? Para um convênio liberar outra cirurgia tão complexa. Sim. Mesmo assim, fomos crendo. Saímos do Sagrada Família e fomos para a Unimed. Chegando lá, antes de entrar, eu lembro que minha irmã disse que, se o Senhor permitiu, ele estaria passando conosco. E eu creio piamente que quando o Senhor permite algo na nossa vida, ele não nos deixa só. Ele caminha conosco Sim. e nos carrega nos braços. Entrei, pedi autorização e com menos de 10 dias, essa autorização foi Liberada novamente. liberada. E vamos fazer outra cirurgia. E aí o médico sentou novamente comigo, falando, né, que a primeira tinha um risco e agora o risco havia dobrado. Sim. Não sabia o que é que tinha acontecido. E eu lembro que no centro cirúrgico ele apresentou todos os médicos e me apresentou um que não tinha no primeiro, que era um cirurgião plástico. Não tinha esse cirurgião plástico na primeira cirurgia. Então ele sabia que algo tinha agravado. Sim. E aí entrei de novo no centro cirúrgico 7 horas da manhã, saí às 16 horas do centro cirúrgico. E quando a primeira visita do médico, na anterior, ele mandou a assistente dele, a médica assistente. Tudo bem. Nessa segunda, ele mesmo foi.
E era algo que a gente já fica, né, assustada. Sim. E ele veio com uma conversa e que eu já comecei a ficar muito nervosa. E ele disse: Olha, eu te falei que na primeira cirurgia tinha um risco, e nessa segunda o risco dobraria. Aí ele me explicou o que foi que aconteceu quando ele abriu de novo minha coluna. A prótese tinha rompido o nervo ciático. Não rompeu 100%, mas Sim. rompeu. Dilacerou a musculatura do glúteo esquerdo Meu Deus. e tudo indicava que eu não andaria mais. Vamos fazer o teste de reflexo. E perdi muito líquido da coluna. Por ter trabalhado em uma clínica de ortopedia, conheci alguns termos, né, usados e percebi que eu perdi muito líquido e que ali poderia realmente ter sido o fim de uma caminhada. Sim. Mas decidi permanecer confiando. E aí o médico disse: se você está preparada para fazer o teste de reflexo, eu disse a ele: eu confio no Deus que me colocou aqui. Sim. Seja feita a vontade dele. E eu olhava para minha irmã orando. E o médico fez o teste do reflexo na minha perna esquerda e eu não senti. E eu perguntava para ele, porque eu não estava vendo o que ele já estava fazendo, né? Sim. E eu perguntava: o senhor vai começar a que horas? O senhor não disse que vai fazer? Vamos fazer logo. E ele dizendo: você não está sentindo nada? E ele pegou uma agulha e começou a furar minha perna e eu não sentia. Meu pé não sentia nada. E eu disse: eu não tô sentindo, não tô sentindo. Comecei a me desesperar. E ele me acalmando: calma, vamos fazer o outro teste. Faltava a perna direita. E aí ele foi fazer o teste da perna direita. Quando ele colocou o bocal da caneta, eu senti. Aí ele deu um sorriso. Sim. Ele deu um sorriso e disse: o Deus que você confia é muito grande. E aí ele passou a me explicar que a cirurgia foi tão complexa que ele, como neurocirurgião, acreditava que eu não andaria. Sim. Mesmo com toda a experiência que ele tinha. Mas o quadro, quando ele abriu a coluna novamente, não tinha mais condições de eu andar. Como que um nervo ciático rompe? Que todo o contexto, né? Que o músculo, ele foi reconstruído. O Sim. nervo ciático teve que ser. Então eu disse para ele não me disse que iria me colocar na cadeira de roda. Mas se ele me colocasse, teria um propósito. É doloroso a gente ouvir que não vai andar? É. Sim. Mas qual o jeito? Eu teria duas alternativas: ou viver murmurando, ou viver agradecendo que eu estava viva. Sim. E eu decidi agradecer. E aí começou outro processo de recuperação. Por eu ter perdido muito líquido, eu fiquei 45 dias deitada, sem poder levantar, sem travesseiro. Eu comia deitada, tinha que colocar comida na boca, de lado, porque eu não podia. Então, todas as vezes que eu levantava, por eu não ter perdido líquido, eu sentia muita dor de cabeça e corria o risco de aí é que Sim. não regenerar esse líquido. E aí eu fiquei 45 dias totalmente de repouso. Eu lembro que para ir ao banheiro era questão de minutos correndo. O banho era o banho mais rápido que eu já tomei em toda a minha vida. Então, assim, minha família foi extremamente essencial. E passamos esses 45 dias. Depois dos 45 dias, o médico autorizou que eu sentasse. Sentei, mas era muito rápido sentar para poder ir acostumando.
Me recuperei. Foi uma recuperação, ali estava tudo bom. Dentro dessa recuperação, o meu filho mais novo, tinha 5 anos, ele cai da própria altura, fratura o braço Meu e Deus. precisa fazer uma cirurgia. Eu não podia acompanhar, ainda em recuperação. Minha família, mais uma vez, segurou as nossas mãos Sim. e partiu para a cirurgia dele. E eu ali tentando me recuperar. Dentro desse processo de recuperação da minha cirurgia, teve esse processo todo do meu filho e a gente passou junto. Graças a Deus, a lombar estava recuperada. Hoje eu não sinto a perna esquerda, mas consigo andar. O médico me disse que eu não andaria jamais. Pode esquecer, foi essa palavra que ele disse. Sim. Você jamais vai andar de salto. Mas pelo menos você está andando. E eu disse, realmente, eu estou andando. Mas jamais é uma palavra muito forte para mim Exato. e para quem confia no Senhor. Partimos para todo o processo de terapia para me acostumar, não sabia andar. É Sim. muito engraçado eu falar que eu não sabia andar direito de sandália baixa porque eu tinha um costume só por conta do trabalho de andar de Sim. salto. Verdade. Então eu tive que aprender. Passamos. Aí fomos fazer a revisão da coluna lombar. Tudo ótimo. Mas a cervical não estava. Vamos precisar fazer uma cirurgia. Meu Deus. Outra cirurgia. Tem um risco? Tem. Porque a cirurgia, ela não por trás do pescoço, mais à frente. Corria o risco de cortar a veia jugular, né? E eu disse, passei por 2, vamos passar pela terceira. Confiei no Senhor mais uma vez. Mais uma E vez. fomos. Fizemos a cirurgia, voltei para as Alagoinhas, me recuperando na casa da minha mãe. Sim. E aí, quem precisava me apoiar, não me apoiou. E eu tive um dos golpes mais dolorosos, eu posso dizer a você, GG, dentro da minha recuperação. A pessoa que eu passei bons bocados, vamos dizer assim, sempre estive do lado. Claro que cada um tem seus erros e acertos. Sim. E essa pessoa que deveria estar do meu lado, segurando a minha mão, a pessoa que, diante de Deus, jurou estar comigo na alegria e na doença, não esteve. E eu lembro que essa pessoa, meu então marido na época, chegou para mim e disse que tinha algo para me contar. E eu escutei dele que ele havia conhecido uma outra pessoa no tempo da minha recuperação. Ele havia conhecido uma outra pessoa, se envolveu com aquela pessoa e aquela pessoa havia engravidado. Meu mundo literalmente caiu. Meu Deus. Uma pessoa que não tinha mais condições, né, de trabalhar naquele tempo ali. Como que eu ia sobreviver? Com 2 filhos, uma casa para cuidar e sozinha, assim, como que eu ia fazer? Só que aí eu disse não, eu não aceito. Porque quando eu casei, eu disse que eu suportaria muitas coisas. Como eu suportei? Muitas coisas. Tive meus erros, porque dentro de um casamento não é só um lado que tem. Exato. Tive meus erros, mas tive meus acertos. Sempre honrei, sempre. Mas isso para mim foi demais. E naquele mesmo momento, eu tomei uma decisão. Eu iria prosseguir dali por diante com os meus filhos apenas.
e tomei essa decisão de prosseguir a minha vida com os meus filhos. E seguimos. Continuei na casa da minha mãe com meus filhos, ela cuidando de mim e deles. E o mais interessante, Gigi, quando eu digo que uma rede de apoio é muito importante, porque eu tinha e tenho até hoje algo que eu tenho as coisas muito certinhas. Então eu tenho os horários, eu tinha os horários dos meus filhos muito certinho. Sim, E a minha rede de apoio seguia isso à risca, para que eu pudesse estar bem sim, e me recuperar. Então, assim, minha mãe, até hoje ela diz que tudo meu era muito detalhado. sim, Os meninos tinham hora para comer, para tomar banho, para ir para a escola, tudo sim, direitinho. Era tudo muito cronometrado. Então, se eu não tivesse eles, realmente eu sofreria. Porque nem todo mundo tem esse cuidado ao pé da infelizmente, letra. verdade. Então, prosseguimos, né? Eu e meus filhos na casa da minha mãe. Meu então marido ainda, né, que eu falei com ele que a partir daquele momento eu não ficaria mais com ele, porque uma pessoa que não era capaz de segurar naquele momento uma dor minha e foi procurar outra pessoa, não era digno de estar do meu lado. Exatamente. E eu decidi por uma separação. Diante dessa decisão minha, eu ouvi de muitos cristãos que me conheciam dizer que Deus não se serve disso. Então, assim, o Senhor, ele não faz uma família para ser destruída, mas o Senhor também não se agrada de uma família sofrida. Ele não me fez para sofrer. Ele me fez para ser feliz. E eu entendi isso. Perfeito. Mas foi fácil? Não foi fácil, não. Porque eu convivi 13 anos, né? Eu casei muito cedo. Eu passei por muita coisa cedo, mas convivi, construímos coisas juntos, né? Então, assim, ali para mim foi uma, uma punhalada das piores, Sim. mas eu prossegui, prossegui. Deixa eu pegar só mais essa fala um pouquinho. Quando você fala os cristãos, né? E eu sou uma pessoa, graças a Deus, defensora de muita gente que vive o evangelho. Mas também sou daquelas pessoas que tenho observado, não só no dia de hoje, mas há muito tempo isso acontece, principalmente dentro das igrejas, infelizmente. E isso é um assunto que provavelmente, muito em breve, eu traga em algum momento aqui também, é justamente sobre isso. Sobre mulheres que vivem e estão vivendo um casamento para poder sustentar tão somente a sociedade, as redes sociais, que hoje virou moda você principalmente expor a sua vida pessoal nas redes sociais. Se você não aparece com seu marido nas redes sociais é porque você não é feliz. Se você aparece com seu marido nas redes sociais demais, é porque você está exibindo aquilo que você não vive. E as redes sociais, infelizmente, têm disso, assim como acontece também nos bastidores das nossas casas, dos lugares que escolhemos para congregar. Existem várias e várias situações de mulheres que estão vivendo justamente por essa linha de raciocínio, de que a mulher ela precisa. Só que a gente sabe, quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, a gente sabe que tem coisas que há, no seu caso, por exemplo, trazendo para o seu caso, você tinha respaldo suficiente para ter escolhido justamente dar continuidade à sua vida sem você precisar passar por aquilo. E quantas mulheres estão vivendo não somente isso, porque você estava vivendo um processo terrível, né, de dor, de você realmente precisar, volto a dizer que foi aquilo que eu disse anteriormente, de um aconchego, né, de alguém que você pudesse realmente dizer, não, eu estou nessa situação, mas eu tô sendo resguardada pela pessoa que eu escolhi viver, pela pessoa que eu escolhi casar. Eu costumo dizer sempre também que quando nós escolhemos uma pessoa para estar com ela, é porque nenhuma outra tinha importância. Foi aquela que você escolheu. E o mínimo, o mínimo
que realmente nós deveríamos receber em troca é justamente a, a parceria, a fidelidade, a lealdade. Eu acho que isso conta muito em todas as áreas das nossas vidas, a lealdade. E principalmente quando você volta para a pessoa com quem você casou, com quem você escolheu dividir a sua vida. E em algum momento eu vou trazer alguns, alguns conteúdos voltados a justamente isso, porque existe, Vânia, muitas mulheres ainda que estão vivendo, estão presas a um casamento por conta do que vai dizer. Na sua situação, você também disse que você poderia ter, por exemplo, colocado esse momento seu para baixo do tapete, porque era um momento que você sabia que você não ia conseguir reorganizar a sua vida, principalmente financeira, e você poderia estar no casamento por conta disso. E a sua coragem, porque tem que ter coragem. Eu costumo também dizer muito isso, tem que ter coragem, Vânia. A sua coragem fez você validar principalmente a importância que é você, a importância que você tem como mulher, né? Então, isso para mim é extraordinário. E eu tenho certeza absoluta que, assim como a sua história hoje tem falado muito comigo, tem muitas mulheres. A gente vai ouvir. Depois eu vou lhe dizer. A gente vai ouvir muitos relatos de mulheres justamente falando sobre isso. Que você decidiu a não querer mais caminhar, preferiu caminhar sozinha. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu sei que não foi fácil para você ter tomado essa decisão, mas depois de tomada, conte pra gente como foi o seu processo a partir daí. Eu tomei essa decisão, não foi fácil realmente, né. Então, assim, deixar claro que, eh, todas as vezes que eu precisava viajar, ele me levava, mas não era essa ajuda que eu queria, Sim, né, isso qualquer pessoa poderia fazer, mas era realmente estar do meu lado, fazer com que eu me sentisse, né, apoiada por ele, acolhida. porque o acolhimento da minha família é um, o Sim, dele é outro, seria outro. Eu não tive, mas eu decidi, né, dentro daquela conversa, dizer que prosseguiria sozinha. E aí começaram outros processos. Comecei a ser julgada por ser uma mulher cristã, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa, porque as pessoas iriam me julgar, só que eu não me importei com isso, porque eu sei o Deus que eu sirvo sim, e é um Deus que não me julga. Ele me ama independente de quem eu seja. E eu não seria feliz, sabe, GG, dentro de um casamento que houve uma traição e não seria. Ah, Vânia, você não perdoou? Perdoei. sim, Eu perdoei ele e disse para ele que eu perdoaria o ato da traição, mas não conviveria, mas como marido e mulher. Comecei a dar os passos para o divórcio. sim, A início seria um divórcio consensual, porque eu não ia mais querer conviver. E algum tempo depois ele mudou. Não quis mais. Começaram outros processos, né? Diante de tudo que eu já tinha passado, vamos agora partir para um divórcio. E eu tenho princípios que não negocio, sim. e ele sabia disso e sabe até hoje. Então, ele não me deu o divórcio. Eu passei 8 anos aguardando um divórcio. Meu Deus. Litigioso. Entrei num processo litigioso. Ouvi algumas vezes ele dizer que não iria assinar porque eu iria voltar atrás, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Sempre ouvia isso. E eu sempre dizia, não. Se Deus permitiu e Deus sabia que era algo que eu perdoaria, mas não aceitaria, foi permissão dele, ele sabe. E eu vou conseguir passar.
Foram longos 8 anos. Foram longos 8 anos. Eu passei por 4 advogados. 4 advogados e não conseguia o divórcio, sendo litigioso. Cheguei ao ponto de dizer à minha advogada que eu não queria nada, nem um palito de fósforo. Se a questão fosse bens, não queria nem um palito de fósforo. E a própria advogada disse para mim que não era justo. Eu disse que eu não estava atrás de justiça, eu estava atrás de paz. Sim. E aí disse a ela, pode fazer o documento que eu abro mão de tudo. E seus filhos, onde vão morar? Eu disse, onde eu colocar a minha cabeça, eles colocam também. Tenho certeza Sim. que a minha família não me desampara nessa empreitada também. Sim. E aí continuamos o divórcio, continuamos, e era documento por cima de documento. Os meus filhos, os dois ainda eram menores, e nada, e aguarda, isso, aquilo. Eu disse, aguarda, eu não abro mão. Aguardo, não abro mão, jamais. Como é que vai sustentar? O que eu comer, eles comem. Não conseguia emprego por conta das próteses, né? Da Sim. coluna, da cervical e da lombar. Não conseguia emprego. Tinha recebido também o diagnóstico da fibromialgia dentro desse processo, o que piorava ainda mais minha situação. Mas eu decidi permanecer firme. Porque eu não iria viver dentro de um casamento sabendo que eu fui traída, vendo uma criança que não tem nada a ver, Sim. mas eu não conseguiria ser eu mesma, né? Eu Entendo. estaria me anulando. E aí, 8 anos e 6 meses depois, o meu divórcio sai. Eu lembro que eu chorei muito de alegria, não por um papel, Sim. mas por um ciclo que tinha realmente se encerrado. Né? E ali era a concretização do que eu havia conseguido passar. Passei por esse ciclo, passei por esse processo Sim. e sem perder a fé, porque várias vezes eu dizia: Deus, se o Senhor quiser, esse juiz assina. E o Senhor dizendo: ainda não é o tempo. Porque dentro desse processo, Jesus, a gente precisa entender, né? Sim. O trabalhar de Deus nas nossas vidas. E eu fui muito moldada por Deus em todos esses processos. Hoje, eu consigo falar com mulheres que passaram pelo que eu passei, sem que eu diga assim, o casamento é uma estrutura falida, é algo falido, não. Sim. Eu consigo falar porque eu fui tratada, eu fui curada por Deus dentro desse processo. Eu consigo falar com mulheres que o casamento é uma instituição feita por Deus e é para dar certo, sim, e vai dar Isso, certo. isso é perfeito. Essa fala sua aí é perfeita. E eu já lhe faço uma outra pergunta. Mediante a tudo que você viveu, baseado em tudo que você viveu, essa questão que você fala de você ser moldada é incrível porque a gente passa até mesmo se conhecer um processo de dor, né? A gente passa a ver coisas em nós mesmos que precisa ser melhorado, que precisa ser tratado, que precisa ser diferente do que nós éramos antes. E a dor, apesar de ninguém gostar de viver a dor, ela nos traz muito isso. E ouvindo você falar dessa maneira hoje, a minha pergunta é: você, apesar de tudo que você viveu durante outro processo de dor, você voltou a acreditar num casamento? Com toda certeza. Eu passei 8 anos, hoje eu vou fazer 10 anos já separada, 2 de divorciada e os 8 esperando o divórcio. E eu acredito. Aí você diz, ah, Vânia, esses anos todos você se envolveu com alguém? Não. E explico o porquê. Sim, Faltaram opções, faltaram pessoas? Não. Mas eu tinha um princípio, como eu digo, não negocio meus princípios. E o princípio fundamentado na palavra. Eu cria piamente que enquanto eu tivesse um documento assinado que não tivesse sido dissolvido ali, eu ainda tinha um compromisso. sim, Então, GG, ele não assinou porque sabia disso, que eu não me envolveria com ninguém,
E eu esperei, saiu o divórcio. Vai fazer 2 anos já do divórcio, em junho faz 2 anos. Por que, Vânia, você não se envolveu? Porque no tempo certo, na hora certa, quem o Senhor preparou para mim chegará até mim. Eu não vou precisar correr atrás. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela correrão e nos alcançarão. Perfeito. Não temos que correr atrás. A gente só precisa o quê? Crer, obedecer e continuar servindo. E eu quero estar bem linda lá, sentada, Na primeira só fila. vendo. Então, assim, eu quero dizer que não é porque não deu certo que não vai dar certo, que vai permanecer da forma que está. Eu confio, eu acredito na instituição chamada casamento. E o casamento, ele é algo que Deus fez. E eu acho muito lindo quando as pessoas dizem assim, tenho 20, 30 anos. E eu costumo dizer às pessoas, né? Conservem o casamento de vocês. Não é por qualquer briga que vocês têm que dizer, ah, vai cada um pro seu canto. Sim, Porque casamento são pessoas diferentes tentando conviver no mesmo propósito, exatamente. né? Então, assim, eu confio sim no casamento, me emociono quando vou para um casamento, Sim, acho lindíssimo, entendeu? E se o Senhor estiver nos planos do Senhor, Ele sabe que eu estarei aqui, mas eu não vou em busca, não vou atrás, porque se for da vontade de Deus. Ah, você fica de braço cruzado? Mas se Deus estiver preparado, vai chegar até você, né? sim, claro. Então eu não preciso correr Vai lhe atrás, despertar, não né? é? Então, assim, eu creio nisso, assim, creio que o casamento ele é para ser vivido, mas com duas pessoas felizes. Se uma Sim, tá feliz e a outra não tá, algo tá errado, né? verdade. Então, casamento é algo muito bonito, muito bonito. Eu sou uma das pessoas que eu acredito piamente no casamento. E eu cresci dentro de um lar, e eu costumo dizer muito isso a algumas pessoas. Uma das coisas que me fez ainda mais apaixonada por Painho era justamente a forma como ele amava a manhã. Achava lindo. Painho, ele tinha algumas deficiências de comportamento, porque às vezes a gente quer muita coisa, né? Só que na ação ele sabia ser um marido excelente. Então, quando falam de casamento, a minha primeira figura que vem de pessoa assim, de exemplo, de um homem que amou de verdade uma mulher, vai ser sempre Painho. Sempre. Ele tinha muitas qualidades, assim como muitos defeitos também. Mas uma das coisas que eu sempre admirei desde criança, e principalmente agora no processo dele, né, dos últimos dias, era a forma como ele se dedicou a amar a manhã. Aquilo ali vai ser uma coisa que vai ficar registrada para sempre na minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, eu dizia muito, já cheguei a dizer muito à manhã, por exemplo, eu quero casar com um homem que seja parecido com o painho, sabe? De tão lindo realmente que ele era. Aí mãe dizia, se você pedir, analisar tudo certo. Já Eu sabia. lembro muito disso, velho. Muito, muito mesmo, quando eu dizia, eu quero casar um dia com um homem que seja igual, mas é na ação, porque eu acho que amor é isso. Sim. Amor é muita ação. E o amor, ele é muita ação em todos os ângulos da nossa vida. Não adianta eu dizer a você que eu amo você e eu não mostrar a você em ação que o meu amor por você é existente, né? Então, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E durante esse processo, decidiu separar. Como foi a sua recuperação? Ainda continuou com a sua recuperação durante o seu processo da coluna? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu lembro também, Vânia, que na época do seu processo você engordou bastante, né? Eu conheço você daquela elegância quando você falou que não conseguia andar de sandália rasteira, Sandália. porque eu lhe conheci justamente nessa época, a mulher que entrava
e chamava a atenção pela forma como se vestia, só andava realmente no salto, e trazendo para esse contexto de todo o seu processo, como foi mexer com a sua vaidade, né? Que eu lembro também que no período que foram as vezes que eu pude estar ali visitando na casa de sua mãe, eu lembro que foi um período que você engordou bastante. Sim. As pessoas olhando você hoje, talvez não tenham dimensão do quanto mexeu, né, na sua feminilidade. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse processo, como foi para você. Durante esse processo também você passou por algum momento de terapia? Conte pra gente um pouco mais sobre isso. Durante esse processo, né, eu tomava várias medicações por conta da coluna, por conta do então diagnóstico da fibromialgia, Sim, que, para quem não sabe, a fibromialgia é uma doença tida como uma doença invisível, que dói todas as partes do corpo quando você está com crise. O único lugar que eu costumo dizer que não doía era o fio do cabelo. Eu passava vários dias em cima de uma cama com muitas dores, sem ninguém poder sequer tocar. Então, eram muitas medicações muito fortes que eu precisava tomar. E fiquei 5 anos fazendo terapia. Tinha semanas que eu não conseguia ir, o psicólogo ia até a minha casa, porque eu sim. precisava da terapia e ele entendia, então ele foi algumas vezes até a minha casa. Teve épocas que eu não fazia 1 ou 2 sessões por semana, eu fazia praticamente todos os dias. Pronto. Agora deixa eu te perguntar, mesmo você sendo cristã, mesmo você tendo uma fé inabalável, a parte da terapia foi importante para você durante esse processo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para depois a gente chegar no que eu lhe perguntei anteriormente. Eu sempre vou trazer muito, falar, bater muito sobre essa questão de terapia, porque existe ainda, infelizmente, pessoas cristãs, Sim, né, que infelizmente elas ainda não quebrou o tabu por conta disso. Acha que tudo está ligado à espiritualidade, né, e nem tudo é espiritual. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, a importância que foi para você durante esse processo, você ter que saber separar as coisas, a espiritualidade daquilo que você necessitava no momento. Por favor. bem, minha espiritualidade continuava a mesma, eu continuava confiando no Senhor, sabendo que tudo que eu estava passando estava sob o controle dele, Sim. mas eu precisava tratar o meu psicológico. Ah, mas Deus não trata? Trata. Mas a gente precisa compreender que o Senhor deixou aqui na terra, né, profissionais para cuidar de cada área. Sim. E a gente não vai ser aqui demagogo em dizer que Deus, ele pode curar tudo e a gente não acredita. Eu acreditava piamente, mas eu precisava da terapia. Então eu quebrei realmente um tabu, principalmente quando eu precisei ir para um psiquiatra. Então era o tabu, é o tabu hoje em dia ainda, né, Sim. infelizmente, de dizer que psiquiatra só para loucos. E eu quebrei esse tabu. Por quê? Porque eu precisava tomar medicações para ansiedade, para poder dormir, e que só o psiquiatra passava. Sim. Então, foram 5 anos de terapia, 5 anos com psiquiatra. Eram associados. Eu ia para o psiquiatra uma vez no mês e a terapia era semanalmente. Mas a minha espiritualidade permanecia. Sim. Diante de toda a minha dor, eu continuava adorando, continuava orando e continuava confiando. Mas eu entendia que eu precisava trabalhar o meu psicológico para me adequar àquela realidade ali, né? Sim. E fiz os 5 anos com a terapia. Graças a Deus, foram profissionais enviados por Deus. Me ajudaram muito. Todos os profissionais que passaram pela minha vida, eu tenho certeza que foi Deus que colocou, né? E passei por essa fase. Venci o tabu do psiquiatra, o que era Sim. pior. Eu lembro que na primeira vez que eu fui para um psiquiatra, eu olhava ao redor para ver se tinha alguém conhecido. Porque o tabu é grande, Sim. né? Hoje ainda, infelizmente, é grande, mas não deve ser, né? Hoje a gente vê pessoas sofrendo com algo que, por conta
de um Ignorância. preconceito, de uma Ignorância. ignorância, isso Sim. mesmo. Não procuram, não buscam uma ajuda, né? Pessoas cristãs hoje, já ouvi pessoas, como é que uma cristã está com processo depressivo. Ouvir muitos dizerem que era falta de Deus. Só que eu não me deixei abalar por nenhuma dessas, porque eu sabia que não era falta de Deus, eu Sim. sabia quem estava comigo, Sim. né? Então, assim, não era falta de Deus. Então, é muito importante, Gigi, a gente não dar ouvido a essas pessoas, Sim. porque o inimigo, ele realmente usa pessoas para atrapalhar o processo. Hoje eu entendo que a terapia, ela é justamente essa ponte para que você não chegue ao extremo. Exato, Concorda comigo? concordo. Hoje eu consigo compreender que se a gente cria um hábito de cuidar da mente antes de chegar ao extremo, porque uma hora ou outra alguém vai ter que se bater Com com certeza. psiquiatra, com psicólogo. Então hoje eu consigo compreender que a terapia ela retarda aquilo que possivelmente poderia ou pode acontecer com a gente, né? Então isso é muito importante. Foi muito bom você trazer essa sua experiência aqui também, porque de certa forma vai fazer com que outras pessoas abram a mente, né? Principalmente para essa importância. Continue. E nesse processo todo, os psicólogos foram muito importantes na minha vida. Por quê? É como você disse, né? Você foi de uma época em que eu entrava, eu tinha uma elegância e tudo. Inclusive, sua mãe sempre me chamava de maravilhosa. Até Sim. hoje ela me chama de maravilhosa. Ela, mulher, você é muito maravilhosa, com aquele jeitinho dela. E então, assim, eu tinha não era uma vaidade que me prejudicasse. Sim. Eu me cuidava, eu sempre queria andar bem arrumada. E aí começou todo esse processo, né? Muitos remédios, ansiedade, até então não tinha quebrado totalmente o tabu da terapia. Sim. E começava a comer, a descontar na comida. Comia. Eu cheguei ao ponto de comer por dia 1 quilo de jujuba, a ansiedade era demais. Aqueles pacotes de biscoito que antes vinham 5, eu comia os 5 de uma vez só. Então era muita comida, eu descontava tudo muita comida. Sim. Então a pessoa que era magra começou a desenvolver uma certa obesidade. Sim. Eu comecei a engordar, me desleixar, essa é a palavra. Não me cuidava mais, achava que estava ali. E comecei, né? E eu cheguei a 100 quilos. Eu cheguei a pesar 100 quilos. E terapia, e os psicólogos falando, mas a terapia é importante, mas a gente precisa também estar com a mente aberta, né? Sim. Porque nenhuma ajuda vai conseguir ser 100% se você não estiver aberto. Exato. E eu ia muito, assim, às vezes eu ia acreditando que ia dar certo aquela terapia e outras não. E um certo dia, que eu digo que foi o ponto, eu estava em casa, já tinha retornado para minha casa com os meus filhos e passei por um espelho. Quando eu passei por um espelho, uma voz disse: volte. Eu voltei, parei no espelho. Eu olhei para o espelho, eu mesma disse: essa não sou eu. E aí eu comecei a falar comigo mesma. Cadê aquela mulher que se cuidava? Cadê aquela mulher que tinha amor por si? E comecei a falar. E aí eu dizia: onde está? O que foi que aconteceu? Você deixou, você enterrou? G, aquilo ali foi o ponto para eu acordar. Pronto. Eu lembro que na mesma hora eu tomei um banho. Eu disse: acabou aqui. E aí eu disse: não, eu vou mudar todo o meu hábito. Uma pessoa sem dinheiro, sem trabalho, sem a perspectiva financeira. Sim. Como que vou emagrecer? Se eu precisava de um suporte, né? Sim. Eu disse: não, mas eu vou conseguir com meu esforço.
E aí eu lembro que eu comecei a tirar muitas coisas da minha alimentação. Foi difícil, eu tive dores terríveis por conta de ter que tirar. Eu gosto muito de doce, então eu sofri demais. Eu chorava querendo doce. Eu lembro que eu ficava nervosa, eu tremia, eu ficava impaciente, eu chorava, gritava que eu queria doce, que eu queria. E várias vezes minha mãe, por me ver naquela situação, minha mãe dizia assim: coma porque um só não vai fazer o efeito. E eu dizia: não, eu preciso vencer isso aí também. Era algo que eu precisava quebrar, Sim, né? E aí eu comecei o processo. Foram meses de muita luta. E aí eu comecei a introduzir várias coisas que eu não costumava comer com frequência, não gostava muito de verdura, essas coisas. Mas era um processo que eu precisava passar do emagrecimento. Eu estava sim, com 100 quilos. Uma pessoa que tinha 60 e pouco está com 100. sim, E aí eu comecei. Fiz uma reeducação. Foi de primeira, Vânia? Não. Foram várias tentativas, mas eu não desistia. sim, E aí eu comecei, pedi ajuda. Foi outro coisa que eu tive que quebrar, né? Pedir sim, ajuda às pessoas, pedir ajuda a amigos que eram nutricionistas. Eu não tinha dinheiro para pagar. sim, E aí eu pedi. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu preciso, você me ajuda. E me ajudaram, né? Então, ficavam assim, era uma ajuda mútua, na verdade. Por eu ter fibromialgia, era um caso que eles precisavam estudar. sim, Então, era uma troca. E eu lembro muito de um nutricionista, hoje chamado Cleidson Araújo, sim, me ajudou demais. E ele adequou minha alimentação para não sentir dor por conta da fibromialgia e para que eu tivesse uma alimentação balanceada para o emagrecimento. Dentro desse processo, eu passei 5 dias sem conseguir me alimentar, porque o processo da fibromialgia, ele tem dentro dele a síndrome do intestino irritável. Então às vezes você consegue comer, às vezes você não conseguia. Eu sim, passei 5 dias sem conseguir comer. Precisei fazer uma ressonância do abdômen para ver se era algo que tinha. Não tinha nada. Meu abdômen era perfeito, os órgãos estavam tudo perfeitos. O diagnóstico, questão da fibromialgia. sim, Ele me ajudou muito. E aí continuamos, né? Seria um passo para eu parar por ali, sim, né, e levar minha vida como eu estava levando, mas eu não queria mais. E aí continuei com o processo de reeducação alimentar, comecei a me exercitar, entrei na academia. Eu lembro que nas primeiras semanas eram terríveis, porque quem tem fibromialgia não consegue fazer muita coisa. sim, E eu lembro que na primeira vez eu ia, no outro dia eu amanhecia, parecendo que um caminhão tinha passado por cima de mim. E eu levantava, eu disse: não, eu vou. E ia com dor mesmo, ia, continuei, persisti. Então, a pessoa que tomava 10 comprimidos por dia, por conta de alimentação saudável já, sim, e a prática de exercício. Hoje, não toma mais nenhum tipo de comprimido. Eu não tomo mais nenhum remédio. Deus é perfeito. Mas eu tomava 10 por dia. Todos os dias. Eram medicações fortes. Então, por conta de eu ter mudado meu hábito, minha alimentação, de praticar exercício físico, Sim, né? Hoje algumas pessoas dizem: ah, Vânia, você tá para manter o corpo? Também, né? Não sim, vamos ser sim, falsos, que todo mundo quer um corpo, exato, mas essa não é meu objetivo. sim, Meu objetivo é permanecer com minha saúde. Então, hoje eu posso dizer a vocês, GG, que eu não tenho mais crises de fibromialgia como eu tinha antes, de ficar semana em cima da cama, sem aguentar que as pessoas me tocassem, sem aguentar sequer a roupa no meu corpo. Parece estranho falar isso, né? Mas quem tem fibromialgia sabe como é difícil conviver com ela. Mas hoje eu costumo dizer, né, que a gente consegue sim viver com ela, se adaptar a ela, mas para isso a gente precisa mudar hábitos, sim, como alimentação
e exercícios físicos. Hoje, todos os dias, é inegociável a minha prática de exercício físico. Com dor, sem dor, você vai me ver numa academia. Então, assim, é um conselho que eu dou, né? Não Sim, só por questão de estética. Não, não é só a questão de estética. É questão de saúde, de cuidar do seu corpo. sim, Como mulher cristã, eu costumo dizer que eu cuido do meu espiritual e cuido também do meu físico. sim, Porque o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. exato. Então eu preciso estar bem com ele para que o Espírito Santo esteja dentro, permaneça dentro de mim. Ah, Vânia, mas é só o Espírito Santo só habita em quem faz isso? Sim, A gente precisa cuidar do que ele nos deu, exato. não é isso? Então Exatamente. é um princípio. Meu Deus, que mulher, né? Que mulher forte, que mulher. Se a gente realmente passasse aqui o dia todo, a gente tinha muito que falar. A gente tinha muito que aprender. Mas o que eu quero que você nos traga agora é quem era a Vânia antes e quem é Vânia hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque durante todo o seu processo a gente já ouviu abaixo de Deus, o quanto você foi forte, persistente durante todo o seu processo. Em tudo que você contou aqui, a sua coragem, né, de se movimentar, de fazer diferente, apesar, como é que pode, por exemplo, um diagnóstico de um médico que traz para você que você não iria, possivelmente você não voltaria mais a caminhar, e hoje você supera a questão da obesidade, hoje você faz exercício físico, hoje você leva a sua vida normal. E eu queria que você falasse um pouco, durante todo esse processo que você viveu de separação, os diagnósticos, quem é Vânia hoje? Conte pra gente. Hoje, Vânia, antes Vânia era uma mulher que achava que não conseguiria, uma mulher que achava que não seria fácil, não perdia a fé, mas tinha medos. Sim, Tinha muitos medos, muitas incertezas, 2 filhos. Eu deixo muito bem claro aqui porque os meus filhos, eles são os maiores presentes que eu tenho na minha vida, sim, né? Pelos meus filhos, eu fiz e faço muitas coisas, sim, né? Com a permissão do Senhor. Então, eu era uma mãe que muitas vezes não consegui, por conta do meu processo de depressão, defender como eu deveria. Não fui a mãe literalmente leoa como deveria ter sido, sim, mas por conta de todo o processo depressivo, por conta de uma incapacidade psicológica naquele momento. Mas hoje, quem é Vânia? Hoje, diante de tudo que Vânia passou, hoje eu sou uma mulher fortalecida no Senhor, curada pelo Senhor, movida por uma força extraordinária que vem de Deus, amém. para defender a mim e os meus, para amar incondicionalmente, não só os meus, como os que me cercam. Hoje eu tenho um olhar ainda mais apurado para as pessoas. Hoje eu tenho um olhar mais misericordioso, mais amoroso, Perfeito. porque eu sou boa? Não, porque eu estou curada. E porque eu creio que pessoas curadas são levantadas para curar outras pessoas. Hoje eu sei verdadeiramente o que é amar incondicionalmente. Eu primeiro me amei, eu primeiro entendi que o amor próprio não é egoísmo, Sim, mas para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Eu precisei romper as barreiras, quebrar tudo aquilo que estava me impedindo de ser quem eu deveria ser, quem eu fui criada para ser, para que eu me amasse e hoje eu conseguisse amar as pessoas. Hoje, GG, não por soberba, não por querer ser a melhor. Hoje eu consigo amar as pessoas, na essência da palavra das pessoas. Quer seja
uma pessoa próxima a mim, quer ser uma pessoa que me machuque ou não. Eu já fui muito machucada e eu consigo amar as pessoas. Sim, então, a Vânia de antes talvez não conseguiria ser hoje tão amorosa se não passasse pelo processo de dores como passei. Então, hoje, eu posso dizer a você, eu sei realmente o que é amar incondicionalmente. Perfeito. Deus é bom e, além de tudo isso, ela é uma gostosa. Eu não poderia encerrar esse episódio de hoje de jeito nenhum se eu não chamasse ela assim. E ela sabe quantas e quantas e quantas vezes. Eu até esqueço que ela tem nome. Eu digo logo, oi, gostosa. É exatamente assim que eu cumprimento ela, né? E eu quero agradecer, minha gostosa. Quero agradecer pela sua vinda aqui. Quero agradecer por tudo que Deus bradou através da sua vida nesse momento de hoje, junto com tudo, né? Com tudo que está acontecendo, com tudo que Deus já fez, com tudo que Deus realizou e com tudo que Ele ainda vai realizar. Volto a Amém. dizer que eu já estou pronta para o seu casório a qualquer momento, Amém. porque vai acontecer. Amém. Uma pessoa como você não pode, porque eu sei que Deus tem propósito para isso e vai acontecer no momento certo, como você mesmo disse. E muito obrigado por você compartilhar a sua história, a sua intimidade conosco, as suas superações, a sua vontade de viver. Isso é grandioso. E eu queria que você finalizasse deixando aí algo em especial, uma palavra-chave para essas pessoas que irão ter acesso a esse conteúdo. O que você diria a elas, né? Com tudo que você passou, qual é a palavra-chave que você tem para deixar para a gente hoje? A palavra-chave que eu tenho para deixar para você é não desanime. Não perca a fé. Creia que Deus pode mudar todo o diagnóstico. Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas feitas na minha e na sua vida. Basta tão somente crermos e passar pelo processo adorando ao Senhor. O segredo do processo é adorar aquele que nos formou. Quando a gente passa pela prova adorando ao Senhor, estamos declarando para os quatro cantos que cremos que Deus pode e mudará a nossa história. Então, continue crendo no Senhor, se fortaleça, levante, dê o primeiro passo e que o Senhor continue nos abençoando. Amém e amém. Então é isso, nós vivemos mais um episódio de Um Dia de Cada Vez. Eu quero também convidar você que de repente conhece a história de alguém que você acredite que tem muito a compartilhar e a somatizar com as nossas vidas. Entre em contato comigo para que nós possamos chegar até essa pessoa, para que a gente possa vivenciar juntos tudo que Deus tem feito através da vida dela. E encontro vocês logo em breve, mais uma vez, em um episódio, Um Dia de Cada Vez. Muito obrigada, um cheiro e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? É isso, meu amor. Que maravilha. Que Deus poderoso. Amém. Que vídeo. Deus é extraordinário demais.